Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde. Pô, eu abro a live e me ligam, rapaz. O pessoal que gosta, que quer falar comigo logo agora, rapaz. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live nessa semana, nossa última live dessa semana tá começando agora. Mais um dia pra gente poder entregar para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de empreendedorismo. Um pouco sendo muito, né? Porque a gente fala de empreendedorismo. Esse é o nosso foco aqui. E como toda live, quero pedir para vocês, deixa aí o coraçãozinho, deixa o aviãozinho, deixa eu já chamar o pessoal. Vou mandando aqui um convite para os meus amigos e enquanto isso, mande para os seus também. Então, pessoal, estou mandando aqui. É sempre nesse período eu mando o convite para um número maior, né, de pessoas. Vocês mandem para aquelas pessoas que você sabe que vai agregar valor, sabe? Para aquelas pessoas que sabem que podem tirar aprendizado, que podem tirar algo de bom da live, sabe? Aquela pessoa que está no CLT, está precisando tomar um rumo, está querendo tomar um rumo, não sabe como, manda essa live lá, vamos ajudar as pessoas. Faça isso, não faça por você, mas faça pelo bem das pessoas. Eu, quando comecei a entregar essa live aqui, a última pessoa que eu pensei para ter retorno foi em mim. Quando eu paro para fazer a live, é pensando nas pessoas. Então, manda aí para os seus amigos e, como sempre, clica no coraçãozinho. Clicando no coraçãozinho ajuda o engajamento, ajuda lá os robozinhos do Instagram a entregar para mais gente, ajuda a gente a estar conectado a mais pessoas. E a conexão hoje é tudo. Queria falar para vocês, até trazer já um assunto do dia, uma frase hoje, que é o network. Um network bem feito é um network de sucesso, sabe? O padrão dos seus resultados se dão muito pelas pessoas que você conecta. Aí nosso convidado já está aqui na live, fala Justino, já deixa eu te chamar ele. A gente vai receber o grande Justino arquiteto, cara que cuida de moradias, cara que está aí para trazer melhorias para as casas. Fala, meu amigo Justino, tudo bem, mano? Olá, Rômulo. Tudo bom? Boa tarde. Como você tá? Finalmente chegou o dia, esperado o dia. Tá tudo na paz. E aí, como tá a sexta-feira aí? Tranquilo, graças a Deus, tranquilo. Trabalhando, graças a Deus. E é isso, tá tranquilo. Sexta-feira tá um dia normal, como tem sido ultimamente. Exatamente. O homem, é como diz lá como fala na Bíblia, né? O trabalho edifica o homem, né? Então a gente tem que estar trabalhando, né? Entregando. Verdade. Cara, eu quero já te agradecer por você estar aqui hoje. Quero te agradecer, você até desmarcou a reunião, né, para poder estar aqui com a gente, conversando nessa live, então eu quero te agradecer. Quero muito agradecer também a todo mundo que vem acompanhando, mas principalmente a você por estar aqui hoje. E eu quero deixar aqui a casa aberta, amigo. Se apresenta aí pro pessoal, fala aí à vontade, pode falar, fala sobre você, sobre o seu trabalho. Fica à vontade, a casa é sua, meu amigo. Não, tudo bem. Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Miguel Justino, só que eu sou mais conhecido por Justino. E, de antemão, eu quero agradecer a oportunidade de estar com todos aqui, participando dessa sexta-feira.
É um grande privilégio, uma grande honra estar com vocês. E vou me apresentar. Eu sou de Minas, eu tenho uma longa história, né? Eu sou de Minas Gerais, mas moro no Rio. Eu sou arquiteto urbanista e sou paisagista também. E eu tenho uma pequena empresa de construção civil e trabalho com execução de obra, projeto, execução de obra, reforma, legalização de imóveis e manutenção residencial, industrial, não só da área de construção civil, mas como também de paisagismo e jardinagem. Toda a minha trajetória, eu não vou contar tudo o que aconteceu para que eu conseguisse chegar na posição onde estou hoje, veio de uma observância que eu sempre tive quando comecei a trabalhar parei de estudar na minha cidade lá em Minas, era uma cidade muito pequena, então a gente só conseguia estudar até na antiga quarta série. A partir da quarta série, tinha que trabalhar na roça. E eu nunca, é um trabalho digno, mas eu nunca fiquei feliz em ter que trabalhar na CLT, trabalhar para patrões. E eu sempre quis ter o meu próprio meio de sustentação. E durante muitos anos eu fiquei esperando, como eu acredito que muita gente faz, esperando que alguém pudesse resolver a minha situação, como políticos, amigos, parentes, até um dia que eu comecei a pensar que o único que poderia resolver seria eu mesmo, que Deus me deu uma força, me deu condição de trabalhar, de estudar, de lutar por aquilo que eu sempre sonhei. Aí, a partir daí, eu comecei a focar sobre ter uma profissão. Aí estudei, consegui, graças a Deus, terminar a faculdade, fazer faculdade. Mas só que aí eu tinha certeza que a minha vitória estava em terminar a faculdade para conseguir uma grande empresa para trabalhar. Foi aí que eu tive uma grande decepção, que foi essa decepção, foi a minha vitória. Foi a chave para a minha vitória, porque eu comecei a entregar currículo assim que eu me formei. Eu não esperei nem a colação de grau, me formei. Eu estudei, por conta disso eu me formei bem, vamos dizer assim, nunca é tarde, né? Mas uma idade bastante acentuada. Eu me formei com 48 anos. E comecei a entregar currículos, só que não estava sendo chamado, não era chamado nem para entrevista, nem sequer para uma entrevista, para eles olharem e falar aquilo que já é de costume. Eu gostei muito do seu currículo, mas você aguarda a próxima oportunidade. Nem para isso não era chamado. Aí eu comecei a pensar que eu tinha que passar a conquistar aquilo que eu sempre sonhei, mas através de Deus, em primeiro lugar, e através de mim mesmo. Foi aí que eu comecei a pensar que a minha oportunidade seria eu esquecer de depender de carteira assinada, de depender de empresa. E que eu podia ter a minha própria empresa, eu podia oferecer meus trabalhos para vários setores, como indústria, clientes particulares, condomínio. Então, aí eu comecei a pensar e comecei a me focar e empreender. E graças a Deus consegui abrir minha empresa e hoje eu ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, mas estou muito alegre por onde eu já estou, que é trabalhando para mim mesmo, prestando serviço através da minha própria profissão e através da minha empresa. Então, para começo de conversa, é isso que minha apresentação foi até um pouco longa. Seria essa a minha apresentação. Estou muito contente de estar participando com vocês e vou estar aprendendo e estar passando da minha experiência também para vocês aqui. Cara, a sua apresentação foi perfeita. Foi perfeita. Isso podia até ser mais, mas foi perfeita. Uma pessoa que saiu lá de Minas, trabalhou na roça, foi com os estudos até a quarta série, se cansou disso, quis abrir uma empresa, foi lá, se dedicou, se formou com 48 anos e hoje está aí, empreendendo.
Cara, isso aqui... outra coisa que eu... fala. Só peço um parêntese que eu preciso contar, isso eu sempre conto. Toda a minha trajetória partiu de repente vai até ser bom para algumas pessoas, que sempre tem pessoas que ouvem ou que já ouviram palavras, mensagens negativas. A minha grande impulsão partiu de um carregado que eu trabalhei numa empresa que todo mundo conhece, na Antártica, a indústria de bebida Antártica. E eu tinha um encarregado que ele falou, e eu fiquei sabendo, depois chegou, eu sempre fiquei sabendo. Eu trabalhava na sacaria, carregando a matéria-prima, carregando saco de açúcar na cabeça o dia todo, para poder fazer o xarope, para depois fazer todo o processo do refrigerante, fabricação de refrigerante. E ele disse uma palavra que me impressionou. Ele falou assim, que eu era uma pessoa que tinha nascido com o dom de pegar peso. Que então eu só servia para aquele serviço, que não adiantaria, mesmo que se me desse uma outra oportunidade, eu não ia conseguir nada, porque o dom que Deus tinha me dado, segundo ele, seria carregar peso. Então foi a partir daí que eu me impulsionei e comecei a ver que eu tinha que fazer por mim mesmo. Eu não poderia esperar por político, por ninguém. Por isso, eu esqueci de acrescentar isso. Por isso eu consegui chegar, graças a Deus, onde estou hoje, através de uma palavra negativa. Então, eu já disse para vocês, para todos que estão ouvindo, as palavras negativas, os não que acontecem na vida, servem para servir de degraus, para a gente conseguir alcançar tudo aquilo que sonhamos. Só depende de nós mesmos. Tá bom? Caralho, cara. Perfeito, perfeito. Deixa eu falar aqui que o pessoal tá entrando. Heloísa, boa tarde. Bia, a Ruth, Sonhos de Menina, acessório, a Quitéria, eu agradeço aí. O Guevoz entrando. Pessoal da Alimentos Guaíra, obrigado. Sandra Lúcia, cara, obrigado. E você diz perfeitamente o que é, cara. Tudo que a gente faz depende. Eu estava conversando, para você ter noção, hoje de manhã, eu estava lá na Barra, cheguei agora, vim direto para fazer a live. Nem almocei nem nada, vim direto para fazer a live. Aí eu estava conversando com uma pessoa, ela trouxe para mim a situação de o que aconteceu. A gente entrou em assuntos, né, sobre... uma amiga ia ter um bebê agora, acabou de descobrir que está grávida, e a gente entrou nesse assunto. E aí a gente entra nesse assunto e encontra um ponto em comum, porque a gente não teve relacionamentos dos pais bons, né? Não tivemos exemplos de pais. Só que cada um responde de uma forma. O que acontece contigo não significa que você tem que copiar aquilo ou que você tem que aceitar aquilo. Então, eu, na minha vida, de um relacionamento ruim, eu pude transformar minha vida e eu sei que eu vou fazer diferente. Então, não é o que falam ou o que fazem com motivo. É o que você faz com aquilo que fazem ou falam para você. Você trouxe perfeitamente isso. Uma pessoa que falou de uma maneira mais rebuscada, mais educada, falou que você só servia para ser burro de casa. E hoje você está mostrando que você é muito mais do que isso. Você hoje é um empreendedor, tem uma empresa, independente do tamanho dela, independente de ser grande, porque o empreendedor de verdade é um empreendedor que começa de baixo, é um empreendedor pequeno. Empreendedor não é só os grandes, é os pequenos também, porque são os pequenos que ralam e muito para fazer. Você hoje tem uma empresa, conseguiu a sua formação e está feliz fazendo o que você gosta. Isso é principal. E principalmente trabalhando para você mesmo. Então, isso eu quero te parabenizar por isso. Porque você é um verdadeiro empreendedor brasileiro. Você é um verdadeiro exemplo. Que tem gente aí... Caralho, aí, até derrubei meu celular. Tem gente aí que precisa de muito. Que está esperando, como você ficou por muito tempo, por algum tempo, esperando a solução da vida dele vir de outros. Vir do governo,
vi de um contato, vi de uma herança, vi da Mega Sena, vi da onde for. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer, nós temos que fazer a nossa vida, os resultados que a gente tem na nossa vida é de acordo com o que a gente constrói. Então, isso é o principal que eu também posso te falar da mesma forma que você pôs. Justino, quero te fazer uma pergunta agora, como na visão sua de empreendedor, como é para você poder entregar tanta coisa assim? Você, que é arquiteto, paisagista, legaliza imóveis, como você, como empreendedor, consegue dar conta de entregar isso tudo com qualidade e no prazo, né? Porque isso tudo tem prazo. Então, como que você entrega tudo isso no prazo e com qualidade? Tudo bem. Olha só. Como tudo na vida, principalmente para... Às vezes a gente não temos esse apoio, que a faculdade é muito bom, mas a faculdade não te prepara para trabalhar, para você sair fora da faculdade, a partir do dia que você se forma, para você encarar o mercado de trabalho. Não, por exemplo, eles te vendem uma ideia de que você só precisa conseguir o diploma para que você venha conseguir os seus objetivos, quer seja como empreendedor ou como empregado, no caso, como contratado de uma empresa. Então, eles não te dão esse suporte. Então, eu quebrei muita cabeça no início, porque eu estava pensando somente no eu sozinho, eu fazer tudo isso. Então, eu quebrei muita cabeça no início, até eu descobri que tudo é através de parceria, tudo através de não conseguimos fazer nada sozinho. Então, eu comecei a criar parcerias. Então, hoje eu estou conseguindo entregar os meus serviços no prazo e com qualidade, porque eu estou... eu aderi à ideia, à filosofia ou conceito de parcerias. E eu pretendo crescer a cada dia mais. Então, a parceria é bom, não só para que possa te dar o suporte para que você venha entregar os seus trabalhos no prazo, ser um profissional pontual, como também te dá a oportunidade de você estar ajudando várias pessoas, estar contribuindo, que isso eu acho que é o mais importante da vida, você poder contribuir de forma positiva com várias pessoas ao teu redor. Então, tipo assim, são vários profissionais que podem te agregar conhecimento, valores e te ajudar a você a conseguir ser um empreendedor, ou um empresário, ou um profissional eficiente. Então, a partir do momento que a gente conseguimos pensar que não possamos fazer nada sozinhos, que dependemos de ajuda, dependemos de parceria, tudo isso fica mais fácil e fica possível conseguir, respondendo o que você perguntou, entregar os trabalhos, todos os trabalhos, num tempo combinado. Então, é através do entendimento de parceria, de trabalhar em conjunto. Uma coisa que eu vejo muito daí é da onde vem relacionamento, né? Você cria um relacionamento com uma pessoa que ela vai te ajudar a entregar aquilo que você não tem, né? Isso é um mito que está sendo quebrado, né? É algo que achava que o mercado é nosso concorrente, que a gente não tinha que olhar para o mercado porque são todos concorrentes. Não, hoje a gente vê que o mercado ele é simplesmente a sua fonte de novos contatos, né? De um novo relacionamento, de fazer coisas novas e entregar e ajudar, né? Ajudar você com os seus processos. Então, você tendo uma boa rede de relacionamento, essa rede vai te ajudar a criar novos contatos. Uma coisa que você comentou também, que é importante que eu queria comentar, a respeito realmente da faculdade. Isso eu também passei por isso, né? Eu saí da faculdade. A faculdade não entregou nada
não me entregou nada do que eu faço hoje, não aprendi nada do que eu sei fazer hoje, não aprendi na faculdade, eu aprendi realmente fazendo, atuando no mercado, atuando no condomínio, atuando com o síndico, atuando com a administradora. E aí, é lá realmente que eu aprendi. A faculdade, ela não me deu nada, e isso também é algo que tem que ser, que precisa ser exposto também para as pessoas. Não é porque você tem uma faculdade, um diploma, que você vai ser um cara de sucesso. Você tem que batalhar muito e ter um relacionamento muito bom, ter um bom network, né? Justino, quero te perguntar a respeito disso ainda, sobre essa questão de relacionamento. Eu queria te perguntar, como que você baseia a sua criação, seus relacionamentos? Como é que você observa para uma pessoa se capacitar para poder ser a sua parceira? Você tem alguma forma de elencar isso, algo para fazer, um dia especial? Como é que você imagina e como é que você faz isso? Então, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu gosto sempre de comentar também, eu esqueci de falar, mas chegou o momento de comentar, foi o seguinte, que muitas pessoas fazem o caminho natural, sai, continua seus estudos, termina o ensino médio e vai para a faculdade. Eu, por conta do atraso que eu tive em me formar, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei na obra, eu comecei como ajudante de obra com 17 anos, ajudante de bombeiro hidráulico, e depois aprendi a profissão. Aí passei por várias profissões, dando vários serviços que eu sentia necessidade de fazer e de aprender e de fazer curso dentro da obra. Então, eu trabalhei na empresa como supervisor, como técnico de edificações, e a partir daí eu aprendi a observar vários tipos de profissionais, porque eu sempre tive o interesse de aprender, de perguntar muito, de estar muito próximo àquelas pessoas que eu achava que podia contribuir comigo. E a partir daí eu comecei a criar uma visão, eu vou dizer uma visão crítica e benéfica de vários tipos de profissionais. Então, isso hoje me ajudou a escolher as pessoas que eu preciso, quando eu preciso que venham trabalhar comigo, baseado na primeira conversa que eu tenho com as pessoas. Por exemplo, eu precisei de um engenheiro eletricista para fazer um projeto, num projeto que eu estou fazendo lá um projeto de restauro que eu estou fazendo. Aí, na primeira conversa que eu tive com ele foi visitar a obra, a primeira conversa que eu tive com ele, eu já tinha conversado com outros engenheiros. Eu vi que aquele rapaz era a pessoa que eu precisava, porque eu acho muito importante, assim como eu faço com todas as pessoas que me pedem para ajudar de alguma forma, ouvir o que as pessoas têm a me passar, a me acrescentar, para a partir daí eu começar a conceituar aquilo que eu tenho que apresentar para aquelas pessoas. Então, através da primeira conversa que eu tenho com o profissional, eu já vejo que aquele é a pessoa certa que eu preciso, dependendo do seu tipo de... eu não sei nem se eu podia usar essa palavra agora, prepotência. Às vezes você, ao conversar com a pessoa, você observa que aquela pessoa não vai te acrescentar porque é uma pessoa que contesta tudo, que quer impor tudo aquilo que ele precisa, aliás, que ele acha que sabe. E que um dos fundamentos que precisamos depender ou nos beneficiar do network, do relacionamento profissional, é poder ter pessoas ao nosso lado que venham nos acrescentar. Então, eu tenho aprendido a cada dia ter esse olhar para esse tipo de profissional. Aqueles, a partir da primeira conversa, eu consigo observar o conceito deles de participação em parcerias, e isso tem me ajudado muito. Eu não sei se eu consegui te responder do jeito que você me perguntou, mas... Sim.
você mencionou em relação à sua metodologia de trabalho, né? A forma em que a pessoa entrega, se ela está alinhada com aquilo que você busca. Perfeito, é exatamente isso. Eu também, eu tenho visto muito no mercado, né? Quando você pensa em criar parceria, porque a gente precisa mesmo, né, de parceria. Nossa atuação é uma atuação feita de parcerias. Eu, por exemplo, eu como síndico, eu atuo onde eu consigo indicação, né? Eu preciso da indicação das pessoas, de outras empresas, para poder estar presente nos condomínios e me eleger como síndico. E realmente também na parte da arquitetura também, porque é aquela, né? A arquitetura é algo que vem de um processo de construção. Então você precisa ter o contato daquela construtora. Na legalização de imóveis, a mesma coisa. Você vai legalizar o imóvel por causa de quê? É um contato, vai legalizar por causa de um inventário, então você precisa de contato com o advogado. Você vai legalizar por causa de uma venda, então você precisa do contato de um corretor. Porque faz parte. Alguns serviços dependem de outro para poder sair. E você realmente trouxe perfeitamente. Na sua prática, né, no seu tempo de prática, você pode ler a pessoa. E isso é muito importante também para quem empreende, né? Saber ler aquela pessoa. Saber ter um olhar crítico, como você pôs, ter um olhar crítico para saber se aquela pessoa é realmente um bom parceiro para você. É realmente uma pessoa que vale a pena você se juntar. Porque depois que você se junta, sabe, ainda mais numa obra, né? E sabe que a dor de cabeça é muito grande. Eu já tomei volta em obra, então eu sei como é ruim. Então, desde quando eu tomei aquela, eu aprendi que eu tenho que escolher a pessoa muito bem, né, para poder estar comigo. E, Cristiano, também tem um detalhe que acontece muito, que eu vejo, que é o seguinte. Hoje vem aquelas parcerias, né? A pessoa pensa que vamos fazer uma parceria? Vamos. Me indica lá e eu te dou aquela comissão, 10%. Aquelas parcerias de comissão, né? Para mim, particularmente, para mim isso não é parceria, isso é indicação de negócio. Como que, agora para você, quero saber de você, como que você lida com essas situações? Olha, eu não tenho muito, eu não tenho, como que eu posso dizer, eu não gosto nem de citar esse tipo de parceria, por exemplo, de porcentagem de 10%, essa de parceria eu não gosto de citar, não. A parceria que eu acho viável é aquela que possa ter como objetivo principal a questão de crescimento de contatos e que até possa existir a porcentagem, mas que seja em segundo plano, que o objetivo principal seja contato, seja a criação de contato de relacionamento com outros profissionais. Por exemplo, se eu tenho uma parceria com um síndico, já que você tocou o assunto do síndico, que aquela parceria não seja simplesmente para que eu possa oferecer, vamos dizer que fosse você, vamos dizer que esse tipo de conversa estivesse sendo com você, que assim, eu não gostaria de visar e nem viso somente a questão de você me indicar e eu te dar 10%. Mas eu gostaria que você como síndico, você teria condições de me indicar para muito mais pessoas, não só no seu condomínio, como os inquilinos, os condôminos, que eu pudesse estar em contato, de preferência, com aqueles menos chatos, aqueles melhores clientes, que eu possa ser os melhores potenciais clientes daquele condomínio. Então, tipo assim, eu viso a parceria como agradável para que você venha acrescentar contato de relacionamento, criar network e que venha a ser duradouro. E não, eu vou só citar um exemplo era até um
um sítio uma vez. Eu não vou tocar o nome dele não, que quem sabe ele possa estar por aqui. Mas ele me ofereceu uma parceria que é o seguinte, ele queria que eu fosse, eu estava começando, ele falou, eu trabalho basicamente com legalização de imóvel. E o que eu preciso que você faça é o seguinte, você vai panfletar, vai fazer divulgação, e quando você tiver você conseguir um cliente, você me avisa que eu vou fazer o serviço todo de legalização e vou te ensinar e vou te dar 20%. Então, tipo assim, o que eu não quero para mim, eu não ofereço para ninguém. Então, essa parceria não serviria para nada para mim. Eu ia descobrir o cliente, eu estava começando. Eu estava precisando de uma ajuda. Ele não queria me oferecer uma ajuda para que eu trabalhasse com ele. Ele queria que eu conseguisse os clientes para que ele pudesse fazer o serviço e aí sim, ele me dá aquela porcentagem. Então, não era aquela porcentagem que eu estava querendo. Apesar de estar precisando de dinheiro, eu estava precisando de ser visto. Eu estava precisando de trabalho para que as pessoas pudessem me ver e ver o meu valor, enxergar o meu trabalho. Então, eu enxergo a parceria como algo benéfico, mas dessa forma, que possa ser, que a questão da comissão possa ficar em segundo plano e que venha ficar como objetivo principal o crescimento de contato. Aquela visão, aquele conceito de crescimento de contato, onde eu posso conhecer, por exemplo, eu conheço você, conforme já falei, através de você, eu venho criar uma rede de contato, por exemplo, no seu condomínio, no seu condomínio, na sua empresa. Então... Perfeito, amigo, perfeito. É exatamente isso que também eu penso. Essas parcerias aí que pensam, que acham, vem, me arruma um contato aqui, me bota, ou me dá um serviço que eu te pago tanto. Isso primeiro não é nem parceria, é como você estivesse trabalhando com a pessoa e ainda tem aqueles casos que na contraparte você não recebe nada, né? Deixa eu falar aqui, ó, quem entrou agora aí, a Fátima. Fátima da Fácil Assessoria Condominial. Boa tarde, Fátima. A gente conversa justamente sobre isso. Ela fala muito a respeito de parceria. Parceria não é isso. Parceria não é você botar a pessoa e pagar comissão para ela. Não, parceria é você criar um relacionamento. É saber que o crescimento vai ser mútuo. O crescimento, como ela fala, a parceria ela chama de aliança. Aliança com empresas que têm os mesmos valores que os nossos. Perfeito, Fátima. É exatamente isso. E a gente conversa muito. E eu estou vendo que você, Justino, é uma pessoa dessa. Você procura isso. E isso está mais correto, porque se a gente precisa... empreendedor, o mal do empreendedor é pensar em um dinheiro como finalidade. Não, o dinheiro não é o fim. O dinheiro, ele é mecanismo de crescimento. O empreendedor, o mais importante para o empreendedor é o relacionamento. Primeiro, a mudança de mentalidade. Depois, o movimento que você cria, o relacionamento que você faz. E, por fim, vem a monetização. Aí você monetiza aquilo que você é, aquilo que você sabe. Justino, quero te fazer uma nova pergunta. Você terminou tarde, né, a faculdade. Quero que você até fale aí para as pessoas qual foi a sua dificuldade, como você terminou tarde e começou a empreender certo meio tarde, né, também, abrir a empresa e tudo mais. Como foi para você poder se encaixar em frente a isso? Só um segundo. Tranquilo. Fácil. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Daniel, boa tarde, Daniel, Luísa. Pessoal da canal. Desculpa, Machado, desculpa. Tranquilo. Acontece. É assim mesmo. Olha Pode só. falar. Tá, você me perguntou como que foi depois, logo após eu terminar a faculdade, como que foi eu partir para essa ideia de empreender. Não foi isso a pergunta que eu tive que atender?
Então é o Não, isso seguinte, mesmo. A parte dessa dificuldade que você teve por ter começado meio tarde, né? Em relação a isso, se colocar e tudo mais. então, olha só, conforme eu te falei, eu peguei como, eu sempre peguei como base na minha vida o seguinte, que o não é uma palavra que não existe, é apenas uma justificativa para a gente conseguir, para não dizer que sim. Tipo assim, eu pego todos os não da minha vida e transformo, eu tento, eu tento e busco transformar no sim. Quando eu terminei a faculdade, que eu comecei a ver a rejeição que eu estava tendo, falta de oportunidade, conforme eu mencionei agora há pouco, de ser chamado para entrevista, eu comecei a pensar o seguinte, tinha até algumas empresas que eu perdi alguns serviços no condomínio porque pedia nota fiscal e eu não tinha. Aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vou, se eu não consigo, não estou conseguindo emprego, é o que eu sonhava, por que eu não abri uma empresa para mim? Aí eu mesmo vou dar emprego para mim mesmo. Então eu vou abrir uma empresa para mim, porque eu vou poder prestar serviço para as pessoas e não terei mais o meu currículo reprovado. Então eu abri, a partir daí eu pensei, não, eu vou falar um pouquinho para algumas pessoas, questão de religião, mas é o que eu acredito. Eu não penso que o Brasil está em crise, ou que nenhum outro... Eu não posso ligar para isso que um país ou o Brasil está em crise. Eu tenho que pensar o seguinte, o céu não está em crise, Deus não tem dificuldade, não tem pobreza, não tem momentos ruins, momentos difíceis. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, eu tenho que me afirmar em Deus e através disso, buscar aquilo que eu posso. Então, eu pensei assim, não, eu vou abrir uma empresa porque eu não quero trabalhar, eu nunca gostei, é uma coisa que eu nunca gostei, eu trabalhei, sempre trabalhei com boa vontade, mas nunca gostei dessa ideia de ter que trabalhar para os outros. Eu sempre quis trabalhar para mim mesmo. Eu estava todos os dias, para algumas pessoas pode ver isso como preguiçoso, mas para mim e para nós vemos isso como, vamos dizer, um espírito ou um desejo de empreender. Eu sempre quis ter a minha empresa desde muitos anos. Basicamente, desde que eu vim de Minas para cá, com 17 anos, eu já tinha esse desejo. Só que eu começava, o meu erro foi falar, porque a gente não devemos falar o que temos plano de fazer para ninguém, ou senão para um seleto grupo de pessoas, de amigos ou de parentes. Mas não devemos nos concentrar, ter foco naquilo que queremos, mas não ficar falando. E eu ficava comentando, e toda vez que eu comentar para alguém, as pessoas me desanimavam. Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, que eu me vi com 48 anos, comecei a observar que me parece que aqui no Brasil é proibido falar que você é reprovado por causa da sua cor de pele ou por causa de idade. Mas eu comecei a ver que eles faziam isso, que eu observava para todas as empresas que eu ia. Todas as pessoas que eu observava, era tudo na faixa etária de 30 anos, 30 e poucos anos. Eu comecei a ver que eu tinha essa barreira por causa de idade e por causa de outras situações. Aí eu comecei a pensar, não, eu tenho espaço, eu posso fazer e eu vou conseguir abrir a minha empresa para eu trabalhar para mim mesmo, prestar serviço para as pessoas, para outras empresas. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que é possível. Então eu comecei a ver um montão de depoimentos de pessoas que passaram por grande dificuldade, mas que conseguiram, que tiveram, que fracassaram diversas vezes, mas conseguiram. Eu comecei a tomar isso como base e comecei a partir eu comecei a dar ênfase a esse desejo de abrir minha própria empresa. E vi que eu estava no caminho certo, que era só aquilo que eu podia fazer. Eu tinha duas opções. Ou eu fazia isso, ou eu voltaria para trabalhar de ajudante, porque nem como profissional eu não estava conseguindo, eu não via a chance de trabalhar. Então eu tinha que voltar a trabalhar como um ajudante de obra e não desmerecendo a profissão de ajudante.
mas eu queria ter o meu próprio negócio. Então eu pensei, não, agora, antes eu pensava em fazer, agora eu não tenho uma outra solução senão essa, eu tenho que fazer porque é essa que eu preciso. Eu estou formado e não tenho serviço, não tenho vaga praticamente no mercado de trabalho. E outro detalhe, a construção civil é um pouquinho ingrata para arquiteto, porque a questão de ingrato que eu estou dizendo, na questão de CLT, de emprego, porque de cada um empreendimento que você vê, eu creio que você já tenha observado sobre isso, se você tem uma obra com 100 funcionários, vamos dizer assim, não é uma regra, é só uma dedução. Tem uma empresa com um empreendimento, uma obra que está começando com 100 funcionários. Se você vê, por exemplo, uns 3 ou 4 engenheiros, você pode até ver esse número de pessoas. Mas arquiteto, normalmente, hoje é mais comum as empresas contratarem um escritório para desenvolver o seu projeto e só ter alguns estagiários, técnicos de edificações, isso torna mais difícil para a profissão de arquiteto com carteira assinada, por exemplo. Então, eu comecei a ver que seria a melhor opção eu prestar serviço para essas empresas. Então, hoje eu já posso, como já estou fazendo, graças a Deus, prestar serviço de projeto para essas empresas, serviço de manutenção para essas empresas, serviço de reforma. Então, esse foi a minha sacada profissional que eu tive depois que eu saí da faculdade. Mas tudo baseado na necessidade, talvez, como diz na minha terra, tem um ditado que diz que há males que vem para o bem. Talvez se eu tivesse conseguido um emprego logo assim que eu saí, mesmo que a remuneração fosse bem baixa, assim como é, e cada dia está ficando pior, eu teria me acomodado e hoje eu não teria minha própria empresa assim como eu tenho. Então, através do não que eu consegui dos empregos, eu consegui transformar em sim, respondendo o que você me perguntou. Eu consegui transformar em sim todas as dificuldades que eu tive para conquistar o meu espaço. E estou conquistando a cada dia mais. Cara, é incrível, cara. É incrível. É justamente o que você fala assim, você não precisa da aprovação dos outros, porque Deus já te aprovou. Você já é aprovado por Ele. Você é filho querido e amado, você é a imagem e semelhança, então você não precisa da aprovação de uma CLT. Você já é aprovado, tem tudo que você quer tá aí dentro, né? E deixa eu falar aqui com o pessoal. Monique, boa tarde. Missão Síndico. Fátima tá aí, está comentando. Fátima está aqui falando, acredite em você. Faça você por você mesmo. Não espere nada de política, de economia. Exatamente o que você já falou. Rosemary, Marcos Firmino, obrigado aí todo mundo. Pessoal, deixa eu pedir para vocês. Vocês estão curtindo? Estão curtindo a live? Estão curtindo essa entrega toda aqui? Clica aí no coraçãozinho, pô. Clica no aviãozinho, chama os amigos aí, manda pro pessoal, pô. Como isso aqui não pode ser bom para as pessoas, cara? Como isso aqui não pode ser bom para ninguém? Chama o pessoal aí, pô. Querem fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Só peço aí, ó, usa o botãozinho aí da interrogação, que ajuda aqui no engajamento. Mas ajuda a gente aí, pô. O cara tá aqui tirando 1 hora do trabalho dele para vir entregar a vida dele, para entregar coisas tão boas. Então chama as pessoas aí, vamos honrar essa pessoa aqui incrível que o Justino é. Faça por ele, porque ele merece. Cara incrível, profissional de primeira e que tá todo dia aí batalhando para conseguir as coisas. Justino, quero te falar aqui, que é justamente isso. Você comentou. Como a gente falou, a gente não precisa da aprovação de ninguém, porque Deus já nos aprovou. E a segunda é o que diz lá, é o meu versículo favorito. Eu falo toda a live porque eu sou fã. Eu sou fãzinho dele. Fanboy desse versículo. Que diz lá em Provérbios 16:3. Consagre tudo o que fizer, consagre ao Senhor e seus planos serão bem sucedidos. Então, é justamente isso. Não importa a dificuldade, consagra a Ele e o seu plano vai ser bem sucedido. O que você quiser fazer, aquilo você pode achar complicado, é difícil. Nada é fácil, nada vai vir de mão beijada, principalmente quanto maior a dificuldade, maior o lucro, maior é o resultado que você vai ter daquilo ali, maior será a conquista.
mas tudo que você fizer, consagra ao Pai, consagra ao Criador, conforme, consagra aquilo que você, independente da sua religião, se você acredita, não importa o que você acredita, consagra aquilo, e o seu plano vai ser bem sucedido. Você não precisa de nada, nem de ninguém para falar se você é capaz ou não, porque você já sabe que é capaz. Então, trabalhe isso dentro de você. Se você é capaz, consagra, e seu plano será bem sucedido. Justino, deixa eu te perguntar a respeito, uma pergunta que eu tenho feito para todos aqui, e na sua visão, na sua área, como arquiteto e como empreendedor, como que você vê o futuro do mercado? Como que você vê o futuro do empreendedorismo? O que você acha que o empreendedor precisa fazer para poder estar sempre antenado? Olha, eu vejo com bons olhos e vejo o mercado crescente. É um mercado onde demanda uma grande solicitações de serviço, de mão de obra. Só que eu acho que a pessoa tem que acreditar, que é possível ser dono do seu próprio negócio. Aí se torna mais fácil. Falando especificamente da arquitetura, empreender como arquiteto. Então, eu vejo hoje, a não ser poucas pessoas que têm conhecimento e trabalham em grandes empresas, que prestam concurso público, fora essa parte que são seleto grupo, eu vejo, quando eu falo seleto grupo, dado a quantidade de pessoas que se formam cada ano na área de arquitetura, e que as empresas não, conforme eu falei anteriormente, as empresas não têm, já não tinham muitas vagas para a área de arquitetura, tinha mais vaga para a área de engenharia. E agora, depois da pandemia, antes da pandemia já estava assim, depois da pandemia, o brasileiro começou a perceber que é mais viável, assim também, se eu tivesse essa necessidade, eu também já estaria fazendo isso. Já começaram a perceber que é mais viável você contratar um escritório de arquitetura do que você contratar um arquiteto para ficar como um gerente de projeto ou um gestor de projeto durante a obra. Então, pensando nisso, aí você tem que procurar as oportunidades na crise, nas dificuldades. Pensando na grande dificuldade que tem em contratações efetivamente por carteira assinada por CLT, eu acho que é uma grande oportunidade, assim como eu fui atrás dessa oportunidade, que todos que têm vontade de empreender, que possam pensar o seguinte: se as empresas não estão contratando muito na área de arquitetura, mas se você pode citar um exemplo bem simples, você vai em cada as grandes lojas de materiais de construção, você vê as lojas lotadas, superlotadas. Então você sabe que existe oportunidade, uma grande demanda para mão de obra qualificada e para os profissionais, aqueles que se colocam como um profissional de respeito. Eu acho que essas pessoas devem pensar na parte de empreender, porque aí você tem uma liberdade e cria você cria um leque de opções para você. E falando da questão da parceria, você pode não só agregar conhecimento, você com a relação de profissionais que vão trabalhar com você, que você não, você tem a necessidade de trabalhar em equipe, você não só consegue agregar conhecimento, como também ajudar várias pessoas que, uma vez que você pensa em empreender, você está abrindo oportunidade não só para você, mas como para várias pessoas trabalharem ou para você ou com você.
Então, eu vejo o futuro da arquitetura muito eficiente na questão de ter a visão de empreender. Então, eu acho que aquelas pessoas que pensam em empreender são aqueles que vão sobressair no futuro, que vão ter, não só nacionalmente, mas como internacionalmente, vão ter grandes vantagens em relação àqueles que só pensam de trabalho de empresa ou de concurso público, por exemplo. Então, eu vejo eu estou muito animado com a arquitetura, apesar das, vamos dizer assim, das profecias, das evidências provar muitas questões num futuro não tão distante, terrível aqui no Brasil, mas eu vejo uma forma de crescimento na questão de pensar, de esquecer um pouco de trabalhar para a empresa e passar a empreender. Mas eu vou continuar com esse sonho e eu tenho certeza que eu vou continuar ajudando muita gente a crescer junto comigo, vão me ajudar a crescer junto comigo. E eu acho que é isso. O caminho hoje para a arquitetura é empreender, pensar em ter sua própria empresa. Através da sua própria empresa, você deixa de conseguir um cliente simplesmente por você não ter um CNPJ, não poder emitir uma nota fiscal. Então, quando você começa a desenvolver o seu desejo de empreender, tudo fica mais fácil e as possibilidades começam a aparecer e começam a surgir possibilidades que só temos através a partir do momento que pensamos em empreender. Cara, muito, muito bom. Tem um detalhe engraçado que a gente tem visto, né? Eu costumo assistir muito curso no YouTube, né? E aí sempre aparece aqueles vídeos de profecia. Profecia disso. Aí eu falo, profecia só serve para quem acredita, né? Porque quem está aqui trabalhando e fazendo lá não vai parar com isso, não. Eu não vou parar minha vida para ficar dando profecia, pô. Profecia, quem faz da minha vida sou eu. Eu que crio, eu que sou meu profeta, pô. Eu que consigo me delimitar o que eu vou fazer da minha vida. Vou buscar ajuda que eu vou buscar, mas, porra, quem faz sou eu. Olha só, uma coisa que aconteceu comigo, como eu te falei, eu me formei com 48 anos. Foi em 2017. Quando, em 2017 até 2019, eu fiquei batalhando muito para ver se conseguia emprego de empresa e tal. Aí, acabei que eu voltei a fazer o serviço que eu fazia antes. Continuei fazendo o serviço que eu fazia antes de particular, de eletricista, de pedreiro, todo o serviço que eu fazia antes. Quando chegou em 2020, mais outra situação que aconteceu que me impulsionou bastante. Veio a pandemia, eu tinha acabado de arrumar um emprego lá não sei nem se eu posso falar aqui, lá no Projac, tinha acabado de arrumar um emprego, fiquei todo feliz que arrumei um emprego lá e comecei a pensar... Não fala o nome não, porque eles não vão dar... Não fala o nome não, porque não tem publicidade, só se eles divulgarem lá. Aí não fala o nome, não vou dar ibope. Tudo bem, tá certo. Aí eu comecei a fiquei muito feliz e tal, aí entrei, quando veio 20 dias depois, aquele lance de ficar em casa, aí fui dispensado. Aí eu lembro que estava aquele pânico dessa pandemia, a gente não sabia como que era essa doença, todo mundo falando absurdo, que não podia nem se respirar, sair na rua. Mas aí, dentro de casa, com meu filho, eu falei, não, tem que sair, meu filho, não, vamos caminhar, que eu estou dentro de casa, eu tenho que pegar o sol. Aí foi sair, aí ele falou uma situação comigo, ele falou assim, papai, o senhor tem que enxergar oportunidade na crise. Aí, foi, por incrível que pareça, na pandemia que começou a aparecer meus primeiros projetos. Logo depois que ele me falou isso, apareceu um serviço para fazer, eu tive que ir numa loja, que eu não vou falar o nome, uma grande loja de material aí na Barra, não vou falar o nome não. Aí quando eu cheguei lá... Só fala patrocinar, só fala se tiver patrocínio. Estão cobrando, agora não tá certo. Tá certo. Aí eu pude observar o seguinte, a questão da oportunidade de trabalho.
parece que essa situação de todo mundo ter que ficar em casa, o pessoal, todo mundo começou a perceber que tinha que fazer uma reforma na sua casa. Eu cheguei nessa loja, parece que a loja transformou no shopping. Já que o shopping estava fechado, todo mundo estava na loja. A loja super lotada. Eu falei, poxa, então isso que o meu filho me falou tem sentido. Quer dizer que todo mundo está comprando material. Se está comprando material, pode ter crise de tudo, mas ninguém está comprando material para deixar armazenado em casa. Então o pessoal está fazendo obra. Aí, pouco dia depois, eu fui convidado para fazer o meu primeiro projeto. O rapaz falou assim, poxa, se você quiser vir, já que eu estou em casa, eu não estou podendo ir para a empresa, então eu decidi fazer o projeto e tal, se você quiser vir, é seguro, vai estar só a gente no terreno, no lote. Aí eu comecei, através dessa crise, realmente aconteceu o que o meu filho falou. Eu consegui encontrar uma oportunidade através da crise. Então, isso deixando registrado só para aquelas pessoas que porventura possam estar numa condição que eu estava naquele momento. Eu já estava desacreditado devido a ter certeza, eu tinha uma certeza, eu baseava naquela certeza que saí da faculdade, eu estaria empregado. E não consegui. E o momento que eu consegui, veio a pandemia e me tirou do emprego, 20 dias depois. Então, e a partir daí eu comecei a acreditar. Eu já acreditava, mas estava com a fé um pouquinho abalada. Eu comecei a acreditar, porque nas primeiras semanas de pandemia apareceu o meu primeiro projeto. E a partir daí eu comecei a deslanchar, graças a Deus, a partir de serviço de arquiteto, mas já como empreendedor. Não era legalizado, não era oficializado, mas como empreendedor comecei a deslanchar a partir das primeiras semanas da pandemia de 2020. Então fica a dica para todos que estão vindo aqui. Aqui nesse país, ou qualquer outro país, ou qualquer outro estado, pode estar em crise. Mas lembre do seguinte, o nosso Deus nunca vai estar em crise. Eu sei que a live não era para falar sobre religião, mas eu não estou falando sobre religião. Mas Deus, eu até aprendi isso, eu não só aprendi, mas como me baseei muito nisso no ator americano, David Washington, que todo mundo conhece aí, e ele dá um conselho numa das entrevistas dele, que você deve colocar, que nós devemos colocar Deus em tudo aquilo que vamos fazer. Então, só precisamos de um para poder seguirmos em frente, só precisamos de Deus. E no céu nunca estará em crise, nunca estará em guerra, nunca terá desavença com o político, nunca terá regimes de político que possam nos prejudicar. No céu está livre para nos abençoar, para nós seguirmos em frente. Amém, amém. Uma coisa que eu digo é o seguinte, aniversário, onde eu tô. Eu venho aqui, quando eu venho aqui pro Outback, aí rola os aniversários, canto parabéns do nada. É bom que eu fico aqui e me animo. Uma coisa que você fala, não tem negócio de religião mesmo, não. Uma coisa que eu comento é o seguinte, que eu vi, quando eu aprendi isso, eu não esqueci mais. Maria não é católica e Jesus não é evangélico. Então, não tem essa parada de religião. Crer em Deus é algo maior. Crer em Deus é um propósito. É um estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida de fazer, você vai entregar. Não tem essa de religião. Até porque a verdadeira religião está lá em Mateus. Cuidar dos órfãos e das criancinhas. Das viúvas e das criancinhas. Que lá, na época, eram as pessoas que não tinham voz, que não tinham direito. Na época onde foi escrita a Bíblia, era para cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque a viúva não tinha poder de voz, porque quem falava era o marido, era o esposo. As mulheres não tinham essa visão. E as crianças eram as crianças que não tinham força para fazer. Então, a verdadeira religião é essa. É cuidar daqueles que não podem se cuidar. Isso é religião.
não é falar de Deus. Falar de Deus ele é o criador de tudo. Então, como dizer lá, é só consagrar que tudo dá certo. Cristiano, deixa eu agradecer aí o pessoal que entrou aqui, que está entrando aqui, o Edson, o Ti Silva, a Vicky, a Gilza, obrigado aí todo mundo. Cristiano, a gente completou agora 1 hora. Quero te falar, já quero te agradecer por essa live muito boa, poder te conhecer, incrível a tua história. Você é modelo e é referência para muita gente, principalmente para aqueles que falam que não conseguem. Você é um exemplo. Então, explora isso porque você é exemplo para muita gente. E você é um profissional de primeira, com qualidade. Então, quero que você fale aqui dê aqui seu encerramento. Fala aí para o pessoal como o pessoal pode te encontrar. Faz a tua e eu agradeço de coração desde já. Tudo bem. Eu que agradeço, estou muito feliz por ter participado. Tudo, como eu falei, eu agradeço a Deus por todas as oportunidades na minha vida. Então, estar participando dessa live de hoje mostra o que Deus tem feito na minha vida desde criança, dos meus sonhos, para eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu estou crescendo como arquiteto, estou crescendo como empreendedor, e o que eu quero dizer para todos que estão nessa live é o seguinte: tenha foco nos seus objetivos. Se você quer empreender, vá em frente. De preferência, você não conta para ninguém, a não ser aquelas pessoas que você sabe que vai te ajudar. Se possível for, não conta para ninguém. Conversa só com Deus e com aquele grupo seleto de pessoas que você confia. Senão, porque palavras para te ajudar, para te impulsionar, é difícil. Mesmo que elas venham, é difícil. Agora, a palavra para te tirar de cabeça, como costumamos dizer, para te desanimar, é muito mais fácil. Tudo aquilo que é para destruir é muito mais fácil. Então, tipo assim, para destruir teu sonho, só basta você falar que tem vontade de empreender e uma pessoa falar assim: olha, se empreender fosse fácil, tem muitas pessoas que são ricas, por que eles não abrem empresa? Então, só basta essa palavra para te desanimar. Então, por isso que eu estou dizendo, não fala para ninguém. Se você tem um sonho de empreender, não fala para ninguém. Esse pode ser um conselho simples, mas é o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter sucesso no dia que eu aprendi que eu não poderia falar para ninguém. Eu tinha que fazer por mim mesmo e não podia falar para ninguém para evitar que aquelas palavras servissem de uma muralha na minha frente. Então, vá em frente, acredite no seu sonho, você é capaz, todos nós somos capazes e tem muita oportunidade, o mercado de trabalho está muito aquecido. Se você quiser comprovar o que eu estou falando, procura, não vou falar o nome das lojas, todos que estão aqui, que são da área da construção civil, mesmo que não seja arquiteto, que seja um engenheiro, qualquer outra área da construção civil, se você quiser comprovar o que eu estou falando sobre o mercado de trabalho para a construção civil estar aquecido, faça uma visita no final de semana em algumas lojas. Para quem mora aqui no Rio, na Barra da Tijuca ou outro bairro aqui, algumas das grandes lojas de materiais de construção, que você vai ver a quantidade de pessoas que estão lá comprando todos os dias. Aí você vai ter a noção do quanto é grande esse mercado de trabalho. Então, vá em frente e todos aqueles que quiserem entrar em contato comigo, aproveito para fazer a minha divulgação aqui. Justino Arquitetura, tem meu telefone, meu site, vocês podem entrar na minha página aqui no Instagram e falar comigo. Assim que vocês quiserem, pode falar comigo, tirar dúvidas, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre construções, sobre detalhes construtivos, detalhes de projeto, o que eu souber informar, pode falar comigo, que será um prazer. E mais outro detalhe, vamos crescer juntos, eu estou me prontificando
a estar à disposição de vocês para continuarmos com o propósito de construir uma grande parceria. Essa parceria não será simplesmente, conforme comentamos aqui, a parceria de porcentagem de 10%, não. Será uma parceria que nos fará crescer no relacionamento profissional e crescer em ganhar contato duradouro para sempre, tá bom? Será um prazer estar com vocês. Tenham uma boa tarde, foi muito bom estar com vocês aqui. Em breve estaremos juntos novamente. Será um grande privilégio e uma grande honra, tá bom? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Te agradeço aí por tudo. Te agradeço aí. Você foi incrível. Essa live foi, de verdade, foi maravilhosa fazer essa live contigo. Realmente, o que você disse, mais gente, mais aniversário. Deixa eu já me despedir com palmas, porque você merece. Obrigado, gente. Tá bom, Tamo junto. valeu, E até valeu. semana que vem. Até, valeu.